Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, dia 19 de novembro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus já estava se aproximando de Jerusalém. E os seus discípulos e as pessoas que caminhavam com ele pensavam que ao chegar ali seria instaurado o reino de Deus. Por isso Jesus contou-lhes esta parábola. Um certo homem nobre ia viajar para o estrangeiro, onde ele seria coroado rei, e depois regressaria ao seu país. Por isso ele chamou 10 dos seus servos fiéis e entregou a cada um deles uma moeda de muito valor, e dizia-lhes: cuide bem do patrimônio que eu vos entrego. E depois partiu. Os seus concidadãos mandaram uma embaixada atrás dele, dizendo que não lhe queria por rei, que ele permanecesse por ali mesmo. Ele foi coroado rei e depois voltou à sua terra. E ele chamou os seus servos para que prestassem contas da sua administração. O primeiro chegou e entregou-lhe 10 moedas e disse: Senhor, eu investi teu dinheiro e aqui tem mais 10. E o Senhor disse: servo bom e fiel, receba a administração de 10 cidades. Um segundo chegou e disse: Senhor, eu investi o teu dinheiro e consegui mais 5 moedas. Aqui está o que é teu. E o Senhor disse: servo bom e fiel, receba a administração de 5 cidades. Um terceiro chegou e disse: Senhor, eu tive medo, porque eu sei que tu colhes onde não plantastes. Por isso guardei o teu dinheiro neste pano, toma o que é teu. O Senhor lhe respondeu: servo preguiçoso, arranque essa moeda dele e entregue para aquele que tem 10. Alguém disse: mas Senhor, ele já tem 10. E ele respondeu: a quem tem, muito mais será concedido. Mas a quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E traga em minha presença os meus inimigos, que não me quiseram como rei, e matem-los diante de mim. E depois Jesus prosseguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente aqui estamos diante do mistério da palavra de Deus e com duas histórias muito interessantes. Nós estamos refletindo durante esses dias o livro de Macabeu na primeira leitura. E ontem nós víamos Eleazar, um homem ansioso, escriba, um homem justo, e que estava sendo martirizado porque havia se recusado a comer carne de porco. Ai, uma delícia uma carne de porco. Mas o texto quer nos mostrar da necessidade de sermos fiéis nas pequenas coisas. Aquele que é fiel nas pequenas será fiel também nas grandes. Por isso o texto de ontem, Eleazar refletia dizendo assim: eu já tenho 90 anos e o Senhor fora fiel a mim durante todo esse tempo. Como é que agora eu vou renegar o Senhor e a santa lei? Como é que eu vou escandalizar os jovens para que eles venham a dizer: Eleazar não foi fiel até o fim, e assim eles se desanimem? E ele diz: eu prefiro morrer aqui com essa morte cruel dos homens do que ser julgado e morto pelo meu Senhor. Quer dizer, a fidelidade à palavra do Senhor nas pequenas e nas grandes coisas é a grande mensagem do texto de ontem e também de hoje. Porque hoje é uma mãe que vê os seus 7 filhos sendo também martirizados, mortos, porque se recusaram a comer carne de porco. E ela dizia: eu dei a vocês a luz física, o parto físico. Eu dei a vocês um corpo. Agora o Senhor tem o poder de dar a vocês a vida, então confie nele. E sejam fiéis. Sejam fiéis à palavra do Senhor. Sejam fiéis aos seus ensinamentos. Sejam fiéis à sua lei. Novamente está a mensagem central aqui: aprender a ser fiel nas pequenas coisas para ser fiel também nas grandes coisas. Os textos de Macabeus durante esses dias querem refletir comigo e com você sobre a necessidade de aprendermos a ser fiéis nas pequenas coisas e tomarmos cuidado com elas, porque elas têm o poder de destruir pouco a pouco, como uma cárie que vai comendo tudo. As pequenas coisas também vão comendo até destruir a pessoa inteira.
Aqui está a grande mensagem do livro de Macabeus durante esses dias, a fidelidade à palavra. Temer ao Senhor, e não a polícia, a imprensa, mas temer ao Senhor, porque Ele tem o poder de destruir. Aquilo que disse Jesus: temei aquele que tem o poder de jogar a vossa alma no inferno. Agora Jesus está se aproximando cada vez mais de Jerusalém, e as pessoas interessadas ou equivocadas começam a perguntar se agora será instaurado o reino de Deus. Reino de poder, reino de luxo, reino de muita comida, reino de muita riqueza. E Jesus vai começar então agora a purificar esse sentimento, a purificar essas intenções equivocadas. E ele vai agora apresentar para mim e para você uma mensagem de estarmos vigilantes, mas ao mesmo tempo ativos. Uma vigilância ativa, uma vigilância que serve. Por isso a parábola que ele utiliza é justamente essa de um rei que será coroado no país estrangeiro, alguém que viajou. Este é o Filho do Homem, este é Jesus, que viaja para ser coroado. A coroação de Jesus será a coroa de espinhos, será na cruz. Ali ele vai tomar novamente possessão do seu poder e da sua glória, porque o trono de Jesus, o altar de Jesus é a sua cruz. É ali que nós vamos conhecer o poderio de Jesus, a realeza de Jesus. Por isso ele vai dizer, ele viajou e deixou os seus servos com a incumbência de administrar o seu patrimônio, as suas moedas valiosas. E ele vai voltar e vai pedir contas de cada moeda que ele deixou, de cada dom que ele concedeu, para que eu e você investamos, para que eu e você coloquemos em prática o espírito desta parábola, administrar os mistérios do Senhor, administrar os sacramentos do Senhor, administrar os dons que o Senhor concedeu a mim e a você numa forma de vida ativa e não passiva. Por isso, depois de coroado, esse rei regressa então à sua terra, onde eu e você teremos que nos apresentarmos diante do Senhor, onde eu e você teremos que prestar contas de tudo aquilo que fizemos com o dom que o Senhor concedeu a mim e a você, porque nós cremos numa segunda vinda de Jesus. E agora começam então as seleções. O primeiro entrega 10 moedas a mais. O segundo entrega 5 moedas a mais, mas o terceiro é medroso, é preguiçoso, é acomodado, e ele guarda a moeda num pano, quer dizer, ele sepulta esse dom, ele enterra esse dom, ele não administra esse dom, e depois ele vai entregar somente aquilo que estava guardado em um pano. Toma que é teu, porque eu tive medo, porque o Senhor colhe onde não plantou. O Senhor é um homem rígido, e eu tive medo. Servo mau, preguiçoso. Tomem dele essa moeda e entregue para aquele que tem 10. Alguém vai pensar assim, esse Senhor é injusto, está entregando a moeda para aquele que já tem 10. E o Senhor vai responder, aquele que tem, será dado cada vez mais. Jesus está falando da fé, Jesus está falando da esperança, Jesus está falando da caridade. Aquele que tem, será dado cada vez mais. Agora, aquele que não tem, até o pouco que tem será arrancado pelos sofrimentos, pelos escândalos, pelo cansaço, pelo desânimo, pelo medo. Até o pouco que tem será arrancado. E esse servo será então desmerecido, porque ele fora infiel. E a história agora começa a falar algo de violência, né? Trago em minha presença meus inimigos, aqueles que não quiseram que eu reinasse sobre eles, aqueles que não acolheram a salvação em Jesus, aqueles que não creram no nome de Jesus, aqueles que renegaram, que rechaçaram o senhorio de Jesus. A esses, então, que seja jogado nas trevas da morte. E Jesus prossegue o seu caminho para Jerusalém, porque a vida cristã é um caminho constante, e eu e você também estamos caminhando para a Jerusalém celestial. Não para a Jerusalém terrena, geográfica de Israel, essa já passou, mas a Jerusalém celeste, onde estão os santos, a nos esperar e a nos motivar e incentivar para que eu e você caminhemos a nossa vida fazendo a nossa parte. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.